Depois do ataque de Lindisfarne, que marcou o início da Era Viking, na Europa Ocidental ocorreram cada vez mais incursões vindas do Mar do Norte. Por volta de 840, um suposto viking teria chegado à Inglaterra e à França para realizar enormes saques de prata. Esse viking, segundo algumas fontes, seria Ragnar Lothbrok. Mas afinal, o que é verdade e o que é invenção nessa história? A história de Ragnar Lothbrok é bastante nebulosa quando se trata de confirmar seus registros históricos. De fato, nas crônicas anglo-saxônicas, há menções a um viking chamado Ragnar ou Ragneiro, assim como Ivar o Desossado e Ymar de Dublin são considerados a mesma pessoa. E muitos historiadores acreditam que Ragnar e Ragneiros seriam na verdade Ragnar Lothbrok. Segundo os registros, esses vikings a quem os anglo-saxões chamavam de Ragnar era o infame senhor nórdico que invadiu a França e recebeu grandes extensões de terra, incluindo um monastério cristão do então rei franco Carlos o Calvo. Vale lembrar que Carlos o Calvo foi o avô de Carlos o Simples, o mesmo que mais tarde concederia a Normandia a Rolo. Após ganhar as terras de Carlos, Ragnar ainda conseguiria cerca de 7.000 libras de prata, o equivalente a hoje em dia a 2,5 toneladas só de pratas. A partir daí, os franceses decretaram Ragnar como morto em sua história. No entanto, as crônicas inglesas continuaram a mencioná-lo por mais alguns anos. Em 851, por exemplo, é registrado que Ragnar teria ido à Irlanda, onde estabeleceu um assentamento em Dublin. Alguns historiadores acreditam que a famosa morte de Ragnar Lothbrok pelas mãos do rei Aelle, como retratado na série Viking, não pode ser verdadeiro. Segundo esses estudiosos, essas histórias teriam sido fabricadas, já que, de acordo com suas pesquisas, Ragnar teria morrido pelos mares da Irlanda entre 852 a 855. No entanto, esses mesmos historiadores não negam que Ragnar teria mantido uma forte ligação com seus filhos, assim como Ivar o Sem Osso, Bjorn Ironside, Sigurd Cobra no Olho e Halfdan, que por alguns é considerado o fundador do reino da Dinamarca. Eles também aceitam que logo após a morte de Ragnar, surgiu o primeiro grande exército pagão, liderado por Ubba e Ivar, que desembarcaram na Argélia Oriental, e em seguida marcharam para Nortúmbria, e lá mataram o rei Aella, colocando no trono um rei fantoche chamado Egbert. E é justamente aí que a história fica confusa, porque por um lado, os historiadores negam que Ragnar teria morrido no poço de cobras do rei Aella. Por outro lado, eles aceitam como verdade que os filhos de Ragnar reuniram um grande exército pagão para vingar a sua morte, e exatamente como na lenda. Isso, pessoalmente, me faz acreditar mais na versão do conflito de Nortúmbria, do que na hipótese da morte na Irlanda, ainda mais por causa da frase que supostamente foi dita por Ragnar a ela, antes de ser lançado no Poço de Cobras. E ele disse o seguinte: como os porquinhos grunhiriam se soubesse como o velho javali sofre. O resultado dessa vingança foi a conquista de Nortúmbria pelo grande exército pagão, e a sua principal cidade, chamada York, que durante a Era Viking passou a ser conhecida como Jorviking. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda bastante e eu ficaria imensamente grato. Se você está aqui pela primeira vez, esse é o terceiro vídeo da série que estamos fazendo sobre a Era Viking na Inglaterra. Se você quiser saber como tudo começou, já temos um vídeo sobre o ataque de Lindisfarne, e outro sobre um dos maiores reis vikings que dominou a Inglaterra, Canute o Grande. É isso e vamos continuar. Na verdade, existe um consenso entre muitos historiadores ingleses que a lenda de Ragnar Lothbrok provavelmente seja na verdade uma fusão de vários chefes vikings diferentes que carregavam o mesmo nome Ragnar, que era um nome bastante comum na Escandinávia na época. E ao longo dos anos, pelo fato dos nórdicos serem analfabetos e só transmitirem suas histórias de forma oral, somado ao fato de que grande parte dos registros escritos foram feitos pelos cronistas ingleses, essas narrativas acabaram se misturando. O resultado teria sido uma criação de uma figura única e lendária que reunia feitos de diversos guerreiros sob o nome de um só homem, Ragnar Lothbrok. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria, pois mesmo que haja exageros e misturas, certas coincidências históricas de registro sugerem que possa ter havido sim um Ragnar real que inspirou a lenda. Diferente do que a cultura pop atual costuma mostrar sobre Ragnar e seus filhos, principalmente devido ao sucesso da série Vikings do History Channel, Largeta não era a mãe de Bjorn, e não existiram guerra entre ela, Aslog e seus filhos. Segundo as sagas, Ragnar teria tido 3 esposas, incluindo a própria Largeta, que de fato era uma dama do escudo, como na série. No entanto, foi Aslog que se tornou a esposa mais duradoura e a mãe dos seus filhos. Diferente da versão televisiva, em que Bjorn é apenas o irmão por parte de pai dos outros filhos, nos contos, Bjorn era sim filho legítimo de Aslog. Outro ponto retratado com fidelidade pela série foi a forma de que Ragnar e Aslog se conheceram. Conta-se que enquanto ela se banhava, ela foi vista por alguns homens de Ragnar. Extasiados por sua beleza, eles se distraíram e deixaram que um pão que estava assando queimasse. Ao ser informado do incidente, Ragnar ficou curioso e quis testar a inteligência da jovem. Ele enviou um desafio para ela, que ela viesse nem vestida e nem nua, nem faminta e nem satisfeita, nem sozinha e nem acompanhada. Aslog respondeu com um enigma chegando envolta em uma rede de pesca,
mordendo uma cebola e acompanhada por um cão. Impressionado com a sua sagacidade e encanto por sua beleza, Ragnar pediu-a em casamento, encontrando nela não apenas uma companheira, mas também uma conselheira sábia. Outras divergências em relação à imagem popular de Ragnar é a ideia de que ele teria sido simples fazendeiro e que com o tempo se tornou rei. Na realidade, as sagas apontam que Ragnar nasceu na realeza nórdica, sendo filho do rei Sigurd o Anel. Esse detalhe fez com que alguns historiadores acreditassem de que alguns de seus filhos talvez não fossem de fato seus filhos biológicos, mas sim senhores da guerra dinamarquesa que buscavam se vincular ao seu lendário nome para aumentar o seu prestígio. Isso porque enquanto a existência de Ragnar é cercada de dúvidas e divergências, figuras como Ivar, Ubba e Bjorn Ironside têm registros históricos muito mais sólidos e comprovados. Um exemplo interessante é Guthrum, que embora não fosse filho de Ragnar, tornou-se um dos líderes vikings mais famosos de sua época. Ele enfrentou diversas batalhas contra Alfredo o Grande, até se converter ao cristianismo e passar a reinar a Anglia Oriental como um rei fantoche dos ingleses, adotando o nome cristão da época de Athelstan. Já Rolo, outro personagem popularizado pela série Vikings, não era irmão de Ragnar. Na verdade, Rolo só entrou para a história quase 60 anos depois da morte de Ragnar, quando ele liderou uma invasão à França e acabou se tornando o primeiro governante da Normandia.